Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Burnett. E hoje, Um assunto muito importante. um assunto muito importante, Fê. Sim, um tema legal. Proteger as pessoas é inegociável. E a gente espera do fundo do coração que todo mundo que assistir ou ouvir isso aqui hoje comece a refletir sobre esse tema que a gente vai colocar. A expectativa é essa, né? Assim, a expectativa é que a gente traga pra vocês um pouco da vivência que a gente teve, acompanhando a vivência de muitos clientes, né? A gente viu muitas pessoas passarem por isso, então esse é o nosso dia a dia. Então a ideia aqui é trazer uma pitadinha do nosso dia a dia para vocês talvez chegarem nas mesmas reflexões que a gente chega diariamente, né, Bruno? Nada mais é do que o nosso dia a dia, basicamente, que a gente vai falar aqui. Nada mais é do nosso dia a dia. Isso mesmo. E cara, eu queria começar o episódio de hoje falando uma frase que eu escutei essa semana e ela ficou martelando na minha cabeça, que é melhor encarar o desconforto da realidade do que se esconder atrás do conforto da distorção dela. Essa frase é animal. Velho, eu achei... De novo. Você vai tatuar? Nas costas. Vai Fechar tatuar? as costas. É melhor a gente encarar o desconforto da realidade do que se esconder atrás da distorção, do conforto da distorção dela. E cara, mexeu bastante comigo, porque embora ela pareça, parece aquelas frases de... Para-choque de caminhão. Para-choque de caminhão, era exatamente isso. Só que ela diz exatamente sobre... Serve pra muita coisa. Pra né? muita serve coisa. pra muita coisa. Ela é muito abrangente muito inclusiva, né? Uma coisa assim. Exatamente. Ela mostra bem o que a gente quer falar de uma maneira um pouco mais soft. E aí, se a gente for fazer uma análise bem macro sobre a situação que a gente vive hoje, do que a gente quer falar... Isso é cada vez mais importante, né? É cada vez mais importante. Provavelmente você já deve ter feito essa análise, Fê, quando a gente, por conta das reuniões que a gente tem, do quanto os pais de hoje vão ter que dar suporte durante muito mais tempo pros filhos. Eu acho que assim, a gente tem, quando a gente vai falar assim, de proteger pessoas é inegociável, é porque a gente entende que a partir do momento que você tem um carinho, um amor, um cuidado, uma atenção e responsabilidades financeiras por uma outra pessoa, você protege ela de uma forma ou de outra, né? Então, sim, quando a gente está falando aqui de que proteger pessoas é negociável, que a partir do momento que todo esse cuidado, esse apoio exista, a proteção tem que vir acompanhado disso, né? E aí a gente vai falar assim, acho que são dois públicos principais, né, Bruno, que carecem dessa proteção porque já possuem esse apoio nas relações, né? A gente tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas, né? As pessoas mais novas hoje, o que a gente consegue entender um pouco melhor sobre isso? Isso é uma análise, né? Uma análise talvez bem isso pessoal, não é uma verdade absoluta. A gente quer deixar bem claro, isso é uma análise do nosso dia a dia, né? Sim. Do nosso dia a dia. Hoje em dia, o que a gente tem notado com os nossos clientes, com os planejamentos que a gente ajuda a construir, que cada vez mais a idade da independência financeira dos jovens tem se estendido. Então, se antes na geração dos nossos pais, ou um pouco antes, ali com 17, 18 anos, o cara já saía de casa, já estava com um trabalho, já estava conseguindo ganhar uma grana e se manter, hoje talvez pela dificuldade de entrar no mercado de trabalho especializado, o cara precisar de uma graduação e depois uma pós, uma especialização, e entra por baixo na empresa como estagiário, trainee, e essa grana, pelo custo de vida hoje, principalmente nas grandes cidades, ser muito alto, às vezes o cara não consegue se manter mesmo já tendo formado na faculdade, tá com o primeiro emprego e tudo mais, porque falta grana. Então, às vezes, esse cara, ele pode ou não morar na casa dos pais ainda, até por questão de custo, porque não faz sentido ele sair com o salário que tem para poder bancar alguma coisa, porque o aluguel, principalmente em cidades grandes, é muito caro. Então, esse cara ele pode ser dependente financeiro dos pais, por exemplo, direto ou indiretamente. Ou precisar de apoio também durante um pouco mais de tempo. Quando a gente vai falar de indiretamente, né? Tipo, não é diretamente dependente financeiro, mas o pai ainda ajuda, seja, completar alguma coisa, seja para ajudar no aluguel, seja, ajudar às vezes na faculdade, que o cara tá trabalhando já, mas ele ainda, não consegue pagar a faculdade, essas contas juntas, o pai ainda dá uma força. Então acaba que as pessoas que hoje têm alguma responsabilidade para com os seus filhos ou seus dependentes financeiros, qualquer nível de relacionamento, essa dependência
direto ou indiretamente, como a gente falou, ela se estende por mais anos. Então a gente está falando aqui talvez de 25, 26, 27 anos. Isso hoje é mais normal do que foi algumas gerações atrás, né? E quem tem filho pequeno hoje começa, ou se não começava, talvez comece a pensar a partir de agora do que a gente está falando, que esse período para ele que tem um dependente muito novinho, cara, vai se estender mais do que durou o período dele. Sim, sim. E a tendência é que isso aumente, né? Porque se ele vem aumentando, quer dizer que o custo de vida tem sido mais alto, a dificuldade de um emprego, de um salário bacana tem sido cada vez maior. Então, a gente não consegue prever o futuro, né? A gente tem uma bolinha de cristal. Mas... Nossa, a gente falou junto. A gente falou junto, a gente é sintonia. Mas a perspectiva é que seja disso para mais. Então, quando a gente ajuda, por exemplo, nossos clientes a fazer um planejamento a longo prazo, pensando em independentes financeiros novos, crianças, pensando em garantir educação, garantir esse tipo de coisa, cara, a gente conversa, troca essas figurinhas, né? Então a gente tem percebido que os pais, eles têm uma preocupação que talvez se estenda um pouco ao período de final da faculdade. Ou tipo, até o final da faculdade, 100% dependente, e ali talvez diminua um pouco, porque já começa a ganhar seu primeiro salário, mas talvez não seja suficiente. Então, não é abrupta essa mudança mais, né? E eu já vi... olha que engraçado, pais de filhos pequenos hoje com aquele discurso, não, eu comecei cedo e meu filho vai começar cedo, eu quero que com 24 anos ele já comece a se virar. Cara, com 24 anos meu pai já era casado com a minha mãe. Exato, né? Sim, na época dele. E às vezes até mais novo, né? Lógico que o que a gente está falando se aplica a muitos clientes que a gente tem, mas nem a todos os nossos clientes. Então a gente sabe que isso não é generalizado para todas as famílias do Brasil hoje, né? Exatamente. E aí, fazendo um paralelo de uma outra ponta... Outra ponta, né? Porque é os mais novos e os mais velhos. Sim. Exatamente. Porque aí, cara, os nossos pais, avós, têm sido hoje muito mais dependentes dos filhos do que as gerações passadas foram. Talvez por conta de... Eles não tinham as informações suficientes para se planejar e ter... não sei se mais do que as anteriores, mas ruim, né? De qualquer jeito, vem sendo ruim, né? É o que você falou, eu acho que foi falta de planejamento, não foi falta de trabalho, né? Exatamente. Você tocou no ponto. Não foi falta de trabalho e dedicação ou de esforço, né? Não é que o cara estava acomodado em casa e aí quando ele acordou já era tarde demais. O cara trabalhou, ele só não tinha informação suficiente para conseguir se planejar. Que é a ideia nossa aqui, tá, pessoal? Assim. Sim, é por isso que esse negócio existe. Fica a dica. De passagem. E aí hoje ele se vê num cenário... Pessoal, não estou falando mal do Estado, mas o INSS hoje não sustenta... até por isso tem toda a necessidade de uma pessoa que está aposentada hoje. Eu vou citar exemplos que eu vi durante o período que eu trabalhei no mercado financeiro e hoje eu vejo na minha família com a minha mãe. O que ela recebe de benefício não paga o plano de saúde dela. Então, provavelmente essa conta não vai fechar. E aí que cada vez vai fechar menos, né? E aí que entra o suporte dos filhos. Né? E por que a gente está falando tudo isso? Porque hoje a dependência de certas pessoas está muito latente. E muitas vezes a gente não para pensar que determinados riscos podem não só impactar o pilar financeiro de uma estrutura familiar, mas impacta um ecossistema familiar em volta dele. Se não hoje, em algum momento, né? Eu não sei se a gente já falou sobre isso, Bruno, mas assim, para quem não sabe, eu não tenho nenhum dependente financeiro direto, tá? Meu dependente financeiro é meu cachorro, Sputnik, é um Golden de 35 quilos que ele fica mais deitado que em pé. Os pais de pet. Em algum momento vocês vão conhecer ele, que ele vai invadir isso aqui em alguma hora. Talvez daqui a pouco. Talvez daqui a pouco, a gente não tem como saber, né? Só que se eu fosse fazer, por exemplo, uma da forma de eu me planejar é o meu seguro de vida. Eu tenho um excelente seguro de vida. Só que, cara, eu não fiz pensando nele. Porque ele não pode ser meu beneficiário, começa daí. Mas eu não tenho filhos. Se eu fosse pensar só no impacto da minha ausência, né, de eu não estar aqui financeiramente na vida de outras pessoas, talvez o impacto financeiro da minha ausência fosse muito pouco, fosse muito pequeno, né? Só que o que é a minha preocupação, que eu acho que vai muito de encontro com isso, porque que eu tenho essa parte do meu seguro, né? Isso é um dos produtos que eu tenho focado em ausência. Cara, meus pais, eles já estão na casa dos seus 50 e poucos, 60 anos, né? Chegando aos 60 anos.
ambos trabalham, ambos têm as suas rendas, ajudam muito pouca coisa hoje, porque eles são independentes financeiramente. Só que, cara, eu não quero que isso perdure por muito tempo. Eu não quero ver meu pai trabalhando por muitos anos, minha mãe trabalhando por muitos anos. Eu quero que eles não precisem do trabalho deles para sobreviver. Se eles querem trabalhar, ótimo. Mas se eles não quiserem, eu não quero que eles tenham que acordar e trabalhar não tendo talvez saúde e energia para isso mais. Eu quero que eles aproveitem a vida. E se isso acontecer, eu quero, da melhor forma possível, retribuir toda a ajuda que eles me deram enquanto eu era dependente financeiro deles. Então, Sim. Quero ajudar no máximo que eu puder. Cara, eu vou fazer isso com o maior carinho e amor do mundo. É o que eu desejo pra frente. Eu quero ter grana pra isso. Só que onde entra a minha preocupação? Pô, se eu, por acaso, não tiver aqui mais daqui a alguns anos, em poucos anos, quem que vai fazer isso pelos meus pais? Quem vai ajudar meus pais? Porque aí meus pais vão estar sem ninguém. Então, Sim. Eu espero, de coração, poder ajudar meus pais, mas se eu não conseguir, o meu seguro vai fazer isso por mim. E eu acho que é muita preocupação dessa, né? Tipo, do lado ou do outro. Exato, né? Porque basicamente, Fê, o que você tá falando é, durante o período que eu tô me esforçando, trabalhando, plantando, para poder colher uma tranquilidade financeira para mim e para os meus pais, se alguma coisa der errado, eu vou garantir isso de qualquer forma. Isso é o que o seguro dá pra gente, né? Exatamente. Um exemplo de forma de conseguir se planejar é um seguro. O seguro Sim. de vida hoje ele dá essa tranquilidade. E aí, cara, vou te falar, quando eu fiz o meu seguro, há 3 anos atrás, os beneficiários, eu coloquei os meus sobrinhos. Verdade, né? São seus sobrinhos. 100%. E aí, por quê? Né? Tem uma lógica. Eles tinham... Eu dava uma certa ajuda pra eles. Na época, até eu não lembro se um dos meus sobrinhos morava comigo, a minha irmã morava junto. E aí, quando eu já conhecia meu Life Planner, mas quando ele mostrou o trabalho que a gente desenvolve, eu sendo cliente, acendeu uma chave. Eu falei, cara, realmente, se acontecer alguma coisa comigo, estão na merda. Entendeu? E aí, foi aí quando eu criei a consciência disso. Então, a gente está falando de exemplos de 2 pessoas que não têm filhos, dependentes financeiros diretos, né? Mas de pessoas que têm para quem dá um suporte. Sim. E a minha linha é mais ou menos parecida com o que você falou. Agora você imagina o tamanho do BO para uma família que tem uma única pessoa que trabalha em alguns casos, ou 2 pessoas que trabalham e acaba acontecendo isso com uma. O futuro desses dependentes. É um desarranjo muito grande, né? Assim, e isso a gente vê de perto, né, Bruno? A gente vê de perto. A gente vê toda semana. A gente vê a gente não quer ser o advogado do caos aqui. Sim. Só que é o que eu falei no começo. Certas coisas não podem ser ignoradas. Por mais que dê uma machucada, e talvez pode acabar machucando alguém que escute isso daqui. E agora, a gente está num momento onde as pessoas estão se convencendo que ninguém é imortal. A ferida está exposta por causa que a gente teve muito próximo, tudo por causa do Covid, no caso. A gente está vivendo uma pandemia, então isso deu uma sensibilizada. Esse é um ponto. Então, concordo, fala, porra, o negócio passou aqui na nossa frente. Só que ainda tem muita gente que não se conscientizou que é necessário tomar uma atitude em relação a isso. Ou não sabe a atitude de tomar, né, Bruno? Tem isso também? Tem as que não sabem, que estão recebendo essa informação pela primeira vez agora. E tem as que sabem e optaram por... E que ainda acho que nada vai acontecer, né? Tudo que a gente está falando aqui nesse episódio, pessoal, é preciso entenderem que a gente parte do princípio que as pessoas que têm algum tipo de dependente financeiro, seja os pais, filhos, sobrinhos, afilhados, seja lá quem for, é dependente financeiro porque o cara quer. Então, assim, tirando como eu falo assim, pensão, né, pensão alimentícia, que o cara é obrigado a ser preso, normalmente você ajuda porque você quer. Você quer porque em algum nível você gosta daquela pessoa, você tem um carinho, você tem um amor e tudo mais. Então a gente entende que a partir do momento que esse amor existe, esse cuidado existe, essa necessidade de apoio, ela é latente e ela acontece, a proteção para que isso aconteça, independente de a gente estar aqui ou não, ou da gente conseguir produzir renda ou não, é inegociável. Então, assim, não dá pra negociar do tipo, falar assim, cara, eu pago tudo enquanto eu estiver aqui, se eu não estiver aqui, eles dão um jeito. Porque eles não dão um jeito hoje. Entende? A vulnerabilidade, cara, ela não é negociável. Quando ela vem, você pode ter muito patrimônio, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Ou você pode não ter. Todo mundo é vulnerável igual. Todo mundo é vulnerável igual. E aí também a gente
falou disso muito no episódio 1, de cultura, então não é algo natural no Brasil falar disso, mas algumas coisas, cara, não podem ser negligenciadas. Né, Fê? É exatamente isso, é negligência. É negligência. Esse assunto ele não pode ser negligenciado. Não porque a gente é dono da verdade, porque você também pode não querer tratar disso. Né? É uma opção. Mas assim, é a opinião minha, né? Mas a partir do momento que eu acho que você tem as informações suficientes, você entende os riscos e você opta por não se proteger ou não ter nenhuma ferramenta que te ajude caso esse caos todo aconteça com as pessoas que você ama, cara, você tá negligenciando elas. Acho que é uma negligência sua com essas pessoas, né? Sim, e quando a gente vai tratar disso em reuniões individuais com as pessoas, a gente mostra, né? A gente exemplifica o que é um gerenciamento de risco. E todo mundo faz já com bens materiais. E as pessoas deveriam cogitar ter o mesmo senso de urgência com a própria vida. Porque, cara, tem seres humanos que dependem de você. Ou você mesmo depende Ou você mesmo depende de você outras mesmo. pessoas, né? Assim, a gente falando de seguro não só de ausência, mas que envolve outras coberturas em vida. Sim, também. Outros também, tipos de planejamento. Porque eu não sei se já aconteceu contigo, provavelmente já. Você escutar de alguém que no inconsciente, porque viveu assim a vida inteira, falar, se aconteceu alguma coisa comigo, pô, meus pais estão aí, tem o suporte da família, e que fique bem claro, eu não tô aqui atirando contra as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Mas se a gente parar para refletir, você foi filho a vida inteira, você virou pai ou mãe, ou tem algum dependente, e a partir do momento que acontece uma vulnerabilidade, você volta a ser filho. Porque a responsabilidade vai cair em cima de quem cuidou de você a vida inteira. Eu sou mais drástico ainda, Bruno. Eu não concordo com quem pensa assim. Eu acho que, assim, cada um tem que assumir os seus próprios BO. Você tem responsabilidade. Você jogar a responsabilidade de acontecer alguma merda nas costas de outra pessoa é covardia com essa pessoa. É falar assim, Sim. não, alguém vai me ajudar, seja quem for. Cara, resolve seus BO quando você pode, porque depois quando você não puder mais, aí você inevitavelmente vai ter que depender de alguém. E acho que não é a ideia, né? Tipo... E não que a gente tá falando aqui que vai acontecer com todo mundo. Mas, cara, se acontecer com você que tá escutando, não existe outra alternativa. E a gente vê isso toda semana. Tudo é falho, né? E a gente criou esse negócio não porque a gente tá achando que pode acontecer. Não, é porque acontece. Tem alguns exemplos aqui que a gente não pode dar por questões técnicas. Mas acontece. E hoje, as pessoas que têm esse tipo de informação e continuam terceirizando essa responsabilidade para a lei de Murphy, porque a vulnerabilidade, quando ela aparece, pega o exemplo da lei de Murphy. É a mesma coisa. Estão sendo negligentes. Sim, irresponsáveis e negligentes. Minha opinião é essa também. Então, acho que toda a ideia desse episódio é que você reflita de verdade se o que a gente está falando aqui faz sentido para você de alguma forma. Se está sendo muito pesado, se for pesado, cara, reflita mais ainda. Reflita mais ainda. É sinal que o teu desconforto tá grande demais. O seu subconsciente absorveu isso. E eu sempre, cara, às vezes eu converso com algumas pessoas, eu já tenho intimidade para ser um pouco mais incisivo. Eu falo, cara, ninguém quando aparece algum tipo de dificuldade ou vulnerabilidade, a pessoa se arrepende do pedido do iFood que não fez, que era mais caro, ou do carro que não trocou, ou do Bitcoin de R$100 que não comprou. Normalmente ela sempre se arrepende de alguma coisa que ela não deu para alguém e da dificuldade que vai gerar para as pessoas que ela gosta. E existem maneiras de prevenir isso, cara, por inúmeros preços. A gente está falando para inúmeras classes aqui. Hoje só não tem esse tipo de ferramenta, basicamente, quem não quer. Uma frase que eu vi que eu acho que faz bastante sentido e só quem passa na pele vai entender o que a gente está falando, é que o maior arrependimento do cara que precisa usar o seguro é não ter comprado mais. Sim. Então, de novo, isso é uma das opções. Mas se a gente espera de coração que tudo isso aqui tenha ajudado, ajude vocês a refletir de alguma forma, né? E se vocês quiserem conversar a respeito, a gente tá aberto para isso. Até os haters, se o hater quiser conversar a respeito, pô, cara, pode chamar a gente.
Porque provavelmente para algumas pessoas essa conversa não acabe aqui. Esperamos que não. Esperamos, ou seja para continuar com a gente, ou seja para mudar alguma coisa na sua vida. Exatamente. E, bom, o canal vai estar sempre aberto sobre esse assunto, ou sobre outros também. Mas a gente não podia passar batido por isso e se esconder as polêmicas das redes sociais. Porque esse assunto tem que ser falado, cara. A gente não podia ignorar. Sim, eu acho que tem que ser falado, tem que ser pensado, tem que ser discutido, tanto em casa quanto você com você mesmo. Exatamente. Pensa bem se tudo que você faz para as pessoas é importante ao ponto de continuar sem você estar aqui para fazer isso. Acho que isso é a maior reflexão que a gente pode trazer para você hoje, tá? Deixa nos comentários o que você achou, chama a gente para bater um papo, a gente vai ter o maior prazer do mundo. Curta, compartilha, ativa o sininho. Segue a gente nas redes sociais. Né? Isso, segue a gente nas redes sociais. Sempre tem em algum lugar, a gente nunca sabe onde vai estar, mas em algum lugar vai estar. E vamos conversar a respeito e a gente espera vocês no próximo episódio. Obrigado. Bem, pessoal. Um beijo. Até mais.